Olá a todos, me chamo Ronilson Matheus, sou estudante do IFRN SGA e eu sou apresentador do IFRN em Debate. Hoje nós vamos falar um pouco sobre ciência, trabalho e tecnologia. Vou pedir agora aqui os nossos membros se apresentem, por gentileza. Boa tarde, meu nome é Lucas Kardec, eu sou um aluno do IFRN São Gonçalo do Amarante, estou cursando o primeiro ano de Informática à tarde e sou um dos membros do IF em Debate. Boa tarde, meu nome é Samuel Tavares, eu sou, assim como o Kardec, eu também sou um estudante do IFRN, eu faço o curso técnico integrado de Informática e assim como todos aqui, eu também sou participante do IFRN em Debate. Olá, boa tarde. Eu me chamo Pedro Lucas e assim como os colegas, sou do IFRN, Campus São Gonçalo do Amarante. Sou membro do IFRN em Debate e agora passo a voz para o meu colega. Boa tarde, meu nome é Davi, sou aluno do primeiro ano de Informática do campus IFRN e SGA e sou membro do IF em Debates. Agora vamos agradecer aos nossos patrocinadores, Governo Federal, IFRN e SGA, e também a biblioteca que nos disponibilizou esse espaço para nós fazer essa gravação. Gostaria de falar alguma coisa antes de começar a pergunta? Não. Posso começar então? Pode. Primeira pergunta é: como a tecnologia tem transformado o mercado de trabalho? Bem, na minha opinião, a tecnologia tem enfatizado muito no mercado de trabalho, por conta que, a partir do desenvolvimento dela, ela tem facilitado o trabalho, ela também tem feito com que certos empregos apareçam e também, querendo ou não, ao fazer que certos empregos apareçam, ela tem feito com que outros parem de existir ou que tenham uma baixa na empregabilidade. Um exemplo pode ser os entregadores de comida, por conta que em certos países mais desenvolvidos, as entregas de comida ou entregas normais de encomendas têm sido substituídos por robôs autônomos que fazem a entrega sozinhos. Mas também, a partir do surgimento de coisas como robôs autônomos, ou até mesmo na Revolução Industrial, que surgiram as máquinas a vapor, tem surgido novos empregos, como programador ou alguém para fazer os reparos na máquina. E também a tecnologia tem se desenvolvido, tem enfatizado a necessidade de uma formação mais alta para conseguir um emprego, por conta que empregos que necessitam de uma formação mais baixa ou mais simples têm sido substituídos por máquinas. Eu concordo totalmente e dando continuidade aqui ao que meu colega falou, realmente a tecnologia acaba substituindo bastante a mão de obra e desta forma também acaba criando outros setores, como ele mesmo falou, o setor de programação, o setor de manutenção, mas como ele também disse, acaba criando essa baixa em outros setores. Ele deu o exemplo do setor de serviço de entrega, mas também tem o setor de limpeza. O setor de limpeza tem sido bastante prejudicado atualmente, principalmente pela criação de robôs, já que hoje em dia a gente tem robôs aspiradores para casas mais simples, que fazem um serviço de limpeza, né, de faxina, e alguns até passam pano, mas para lugares mais grandes, mais movimentados, a gente também tem a criação de máquinas que facilitam a limpeza mais profunda, e que isso acaba meio que substituindo a mão de obra humana, já que essa máquina de limpeza mais profunda, apesar de ainda ter que ser comandada por um ser humano, criada por um ser humano, ela acaba substituindo, por exemplo, o serviço de 2 trabalhadores. Então, a causa é uma diminuição. Tanto que, além da diminuição de empregos, acaba sendo mais beneficiado para o empresário, o patrão do local, o gerente,
ter a máquina do que os dois funcionários, porque uma máquina trabalha por dois e trabalha mais eficiente, não tem o risco de pegar doenças, não tem o risco de se lesionar, não cansa, a não ser que seja uma máquina com um tempo de bateria limitado. É igual as que estão surgindo atualmente. Mas no futuro, a gente não sabe o que está por vir. Né? Pode vir máquinas que consigam trabalhar ali sem parar, que consigam se recarregar por meio rápido, por exemplo, ou só com um sistema de troca de bateria, e elas, como se fosse carregar, mas só troca a bateria para descarregar para não carregar. Isso mesmo, né? Acredito que há alguns anos já existem robôs que têm uma energia tão alta e capazes de recarregar eles mesmos. O que é possível, em minha opinião, porque a tecnologia tem avançado bastante de acordo com os anos. Tipo, que cerca de 5 anos atrás não esperávamos ver robô tão cedo. A gente já tem robô e já tem robô muito avançado. Um dos protótipos ainda já estão muito avançados comparados ao que a gente imaginava antes. O que gera um certo medo também, porque a tecnologia tem avançado bastante, bastante mesmo. E é isso. Agora, voltando um pouquinho para a pergunta, a tecnologia tem transformado o mercado de trabalho realmente bastante, assim, tipo, quando a gente fala de tecnologia, hoje em dia, a gente não... As pessoas acham que a gente está falando de computador, celular, essas coisas, mas não, a tecnologia é um avanço tecnológico, como a roda. A roda foi um avanço tão significativo quanto o celular, como o nosso professor falou. Fica aí o vídeo da entrevista dele. Bom, com esse vídeo nós podemos concluir essa primeira pergunta e vamos passar para a próxima. Você sente que a dificuldade ao acesso à tecnologia pode afetar a sua educação e trabalho? Em relação a mim, sim, porque minha área é envolvendo a tecnologia, principalmente em computadores, programa, e futuramente eu vou usar bastante tecnologia, tanto que a área envolve praticamente isso, tecnologia. Mas também a educação sim, porque, querendo ou não, um simples aparelho como o celular tem tanta coisa ou mais quanto uma biblioteca de grandes andares. Diversos andares você simplesmente pode ter tudo que a biblioteca tem, só pensando no celular. Uma pesquisa tão longa que demorou vários anos, atualmente já é compactada no simples celular. Um celular pequeno, não precisa ser não precisa ser um computador. Um celular já tem capacidade de disponibilizar essas informações com uma certa facilidade. Ou seja, sim, gera uma dificuldade se você não tiver o acesso, afeta sim tanto a educação quanto o emprego. E continuando o que o nosso colega falou, sim, realmente a tecnologia é essencial para a sociedade atual, já que somos dependentes, somos prisioneiros da tecnologia. E o mercado de trabalho, ele exige que você tenha esse acesso. Hoje em dia é quase essencial que você tenha no seu currículo um curso de Excel, um curso de Word, de informática básica no geral. E hoje em dia as empresas, elas aceitam mais currículos online, por meio de apps, por meio de sites como o LinkedIn, que é o maior deles atualmente, que é basicamente um site, um app de trabalho, de você buscar um trabalho de forma online. Antigamente você tinha essas vagas publicadas por meio de jornais, você tem essas vagas publicadas por meio, sei lá, ali na entrada da loja, quando precisamos de funcionário, por exemplo. E hoje em dia, a maioria, pelo menos alguma grande parte das empresas, elas não aceitam mais currículo físico. Elas querem que você mande ou se candidate àquela vaga por meio da internet, onde eles publicaram aquela vaga. O que é a causa que quem não tem essa tecnologia, que temos que admitir, muita gente, porque vivemos numa sociedade com
grande nível de precarização ao acesso à tecnologia, até porque o nosso país não investe em tecnologia, acaba prejudicando principalmente quem vive nas mazelas da sociedade. Sim, mas outro ponto é que, principalmente, como você falou, essa falta de acesso à tecnologia é um problema por conta que as pessoas que não conseguem arranjar um emprego por falta de tecnologia, elas precisam do dinheiro para comprar isso. Por exemplo, um celular mediano, hoje em dia está custando por volta de R$700, 750. Para você ter um acesso a esse celular, você precisa de um dinheiro. E a forma mais básica que todos conhecem de ganhar dinheiro é trabalhando. De forma legal. De forma legal. Só que a forma mais fácil é trabalhando. Só que como tem empresas hoje em dia que nem em dia que não mais publicam fisicamente, apenas de forma na internet, o que eles estão precisando de vagas, as pessoas que não têm um emprego ainda, elas não têm o acesso a saber quais empresas estão atrás de funcionários, o que é um grande problema para quem vai querer um emprego, por conta que isso daí até força certas pessoas que não tem mais, que por não terem um trabalho não tem mais o dinheiro para comer, a recorrerem a outros meios não tão legais, como o assalto, que é algo ilegal, todos já sabem, e que é algo que, querendo ou não, vai prejudicar outra pessoa que está trabalhando honestamente, o que afeta muito. E querendo ou não, essa pessoa que começou a assaltar por não ter a condição de arranjar um emprego de uma forma legal, ela vai ser presa. Alguma hora que ela vai ser pega, porque recorrer a uma maneira radical. Porque ela recorreu a uma maneira radical de sobreviver até. E voltando para a pergunta, né, mas agora no quesito da educação, a dificuldade ao acesso à tecnologia impacta diretamente ao acesso à educação. Porque hoje em dia a maior parte dos programas, até mesmo do governo, que são voltados para a educação, são por meio online, o que acaba limitando o acesso, porque quem não tem acesso à tecnologia não vai ter acesso à educação, e vice-versa, porque para a pessoa que conseguiu acesso à tecnologia, e no caso seria ela ir para o mercado de trabalho, e por ir para o mercado de trabalho ela tem que ter um curso, ela tem que ser profissionalizada, ela não vai conseguir, acaba prejudicando até mesmo a educação dessa pessoa. A maior parte da população brasileira, grande parte da população brasileira, na verdade, acaba vivendo na classe baixa, vivendo ali nas mazelas da sociedade. Por exemplo, para você virar um programador, que no caso é a nossa área, e principalmente a área do nosso colega, que é quem vai continuar, pelo menos aqui, até onde eu sei, quem vai continuar no setor, precisa de um computador. Só que um computador básico, hoje em dia com o mesmo sistema operacional, vamos dizer assim, é uns R$2.000, com a mesma configuração de um celular básico, de um celular padrão desse de 700 a R$1.000. E o que ocasiona que pessoas de baixa renda não consigam ter acesso à tecnologia, não consigam ter acesso a um computador. E apesar de hoje em dia a gente ter os institutos federais, que é um programa do governo federal, e ter as universidades também, né, ter alguns outros programas sociais que são voltados para acesso à tecnologia, é muito elitista. Por exemplo, os institutos federais têm um certo nível de vagas limitadas. Por exemplo, esse ano abriu cerca de 3.800 vagas. Para o quê? Para 6.000 alunos? Para 10.000 alunos ou mais que querem ingressar nos institutos federais.
Entretanto, para ingressar nos institutos federais, você tem que estudar, porque, querendo ou não, é um processo seletivo, é um exame de seleção, é um mini concurso. Então você tem que estudar. Só que você vai estudar como? Se você não tem acesso à tecnologia. Porque hoje em dia, a maior parte da tecnologia, a maior parte da informação está nos celulares, está na internet, nas redes sociais. E para você estudar, por exemplo, de forma autônoma, você precisa ter esse acesso à tecnologia. E um preparatório privado, por exemplo, uma pessoa de baixa renda não vai conseguir pagar. Então, se ela não consegue pagar um celular, ela não vai conseguir pagar preparatório. E hoje em dia a gente também tem a criação, está em teste no caso, né, mas foi criado esse ano, o Partilhef, que é um programa do governo federal em parceria com os institutos federais, ou pelo menos com o Instituto Federal do nosso estado. Entretanto, ainda assim é muito limitado. Você tem muita pouca vaga. Por exemplo, o nosso estado tem 22 campos. Por campo são uma turma do Partilhef. Em média. Tem alguns que tem duas turmas, que é no turno da manhã e outro no turno da tarde. Entretanto, vamos dizer assim, cada turma tem 30 a 40 alunos. Não vai dar. Porque, como eu disse, são de 6 mil a 10 mil por ano, vamos dizer assim, de pessoas que querem ingressar nos institutos federais. Então não vai ter vaga para todo mundo. E apesar do Partilhef focar em quem é baixa renda, ainda assim vai ficar muita gente fora. Não vai alcançar todos.